Vamos falar de um filme aqui que traz uma personagem que pode ser de extrema importância para Vingadores Doomsday, que é a Love, a nova filha do Thor, que na verdade é a filha do Gore, e essa história muito insana que trabalha o personagem do Thor diretamente para essa guerra que tá chegando é justamente Thor 4, Amor e Trovão, que vamos falar todos os detalhes aqui. Vamos começar com o filme, aonde que ele se passa, em que ano que ele se situa dentro do universo da Marvel, que é justamente em setembro de 2025. O filme começa adaptando a história dos quadrinhos de Gore, sim, o ceifador de deuses, o carniceiro dos deuses. Ele está em um planeta sem nome, expulso da sua tribo, vendo a sua única filha, conhecida como Love, morrendo em seus braços. Isso tudo enquanto ele passou a vida inteira ignorado pelos deuses do qual ele tanto pedia ajuda. Vamos por água e alimento. Até que então, após enterrar a sua filha, esperando a sua morte no leito ali do deserto, ele começa a escutar sussurros, palavras, vozes, levando ele até um local. Esses sussurros vêm justamente da Necroespada, a espada que pertence ao deus Nu, mais conhecido ali como o vilão de Venom 3. Essa aqui foi a espada responsável por dissipar uma cabeça de um celestial, que pode ser justamente lugar nenhum, que é a cabeça de um celestial morto que nós vemos em Guardiões da Galáxia. Se chama lugar nenhum. É a cabeça cortada de um antigo ser celestial. O Gore vê o deus que ele adorava tratando ele como um lixo. Não tem recompensa eterna pra você, cão! E ele diz que não se importa nem com o Gore, ou muito menos com a sua filha que morreu, ou muito menos toda a sua população do planeta, porque é só procurar outros novos para adorar ele. Vai haver mais seguidores para substituir vocês. É nesse momento que o Gore renuncia o deus na frente dele, que começa a enforcá-lo para ver o Gore morrendo lentamente. Então a Necroespada vai até Gore e ele utiliza a espada para matar o deus. Os deuses morrerão. A Necroespada, quando chega na mão do Gore, ele vê então visões, e a espada mostra a ele que ele consegue matar e vingar todos os deuses do universo, mostrando imagens do fim do universo, aonde a entidade Eternidade está esperando por ele para conceder o desejo. É justamente o final do filme, né? O local onde será o final do filme, aonde ele vai morrer e trazer sua filha de volta à vida. Ele mata o deus e começa sua busca então para matar todos os outros deuses. Quando o deus ali morre, ele vira purpurina dourada, bem parecido como foi a morte do Odin em Thor Ragnarok. E essa aqui é praticamente uma adaptação quase idêntica da história de origem do Gore nos quadrinhos. Até que então a gente vai pro Korg, contando a história do Thor desde quando ele era criança até o presente. Lutando a boa luta por quem não sabe lutar bem. O Thor ainda bebê indo pra guerra junto com a sua mãe Frigga ali como uma gladiadora e uma guerreira, e ele tá usando um martelo, referência ao Mjolnir, como se fosse um brinquedo ali no meio da batalha ainda bebê. Então tem um take aqui do Thor correndo com diversos momentos da sua idade pela floresta. A criança Thor ali, o Thor criança, foi interpretado pelo próprio filho do Chris Hemsworth, o ator que faz o Thor. Então corta para o Thor adolescente utilizando a primeira roupa clássica do Thor nos quadrinhos da Marvel. Depois, usando a roupa de Thor 1. E ali o Korg diz que o Thor já armou uma mulher lobo em cima de uma loba. É justamente ali aquela mulher, é a esposa do Chris Hemsworth. Armou uma mulher lobo em cima de uma loba. E depois mostra cenas de Thor 2 com a Natalie Portman ali, a Jane Foster. Temos a referência à morte do Odin, a morte da Frigga, a morte do Loki em Thor 2, a morte do Loki em Thor 1, a morte do Loki em Guerra Infinita, a morte do Heimdall e a morte de todos os amigos do Thor em Thor Ragnarok pelas mãos da Hela. O final de Thor Ragnarok com Asgard sendo destruída e o Thor em Vingadores Ultimato deprimido. E aí ele escondeu seu coração atrás de um corpão carnudo para que ele nunca mais fosse partido. E então mostra ele se juntando aos Guardiões da Galáxia, como foi a última cena deles em Vingadores Ultimato. É aí que o Korg mostra ele entrando em forma novamente, utilizando um boné escrito O Vingador Mais Forte, uma referência à piada do Queen Jet, que na verdade era o Bruce Banner. Vingador mais forte. Negado. Vingador mais forte. Negado.
O Thor tá meditando perto de uma árvore com um Stormbreaker fincado na terra, até que os Guardiões da Galáxia vão pedir ajuda pra ele. Quando ele tira o Stormbreaker da terra, cresceu raízes ali, mostrando que é o braço do Groot ainda vivo, que se deixar plantado, cresce de fato uma árvore e muito provavelmente um novo Groot. Já que é assim que eles se multiplicam. O rei do planeta ali tá pedindo ajuda pro Thor e pros Guardiões, porque os seus deuses morreram e eles estão sendo atacados por outros monstros. Mas aí nossos deuses foram mortos. E nessa cena, o Thor começa a matar todos os inimigos ali do rei e ele tá utilizando uma camisa da Yggdrasil. É justamente a árvore que conecta todos os mundos, é justamente a árvore que o Loki cria para manter o multiverso aberto. E depois, fazendo justamente a cena das pernas abertas do Jean-Claude Van Damme. O Thor consegue derrotar os monstros, mas no processo destrói o templo que ele deveria salvar. E aí corta para Jane Foster fazendo um tratamento de câncer no estágio 4, recebendo a visita da Darcy, a personagem que teve grande importância ali na série de WandaVision. E é legal aqui mostrar o arco da personagem da poderosa Thor nos quadrinhos da Marvel, com ela com câncer. E ali, quando ela tá fazendo o tratamento, ela vê ali um fã lendo o livro dela, que ela criou justamente pela viagem no tempo e espaço, por causa dos conhecimentos que ela teve convivendo com o Thor por tanto tempo. Você estragou o seu livro. Mas agora entende os buracos de minhoca. E é legal que na conversa com o cara, ela até cita Interestelar. Interestelar? Não. Esse filme explica tudo muito claramente. Aqui a Jane Foster está com um câncer no estágio 4. Eu fico teorizando e não é dito em nenhum lugar isso aqui, mas ela pode ter desenvolvido esse câncer porque ela foi portadora por um tempo da joia do infinito, da realidade, o éter. Pelo ser humano ali não conseguir talvez aguentar o poder dessa joia, pode ter desenvolvido o câncer nela, já que os Guardiões da Galáxia com a joia do poder, cara, um ser normal, um ser humano ali teria morrido em segundos. Talvez isso possa ter gerado câncer nela. Mas ela não sobreviverá à quantidade de energia crescendo nela. Então ela vai pro seu laboratório que tá tentando encontrar uma cura pro câncer dela com a ajuda do Eric Selvig, que não consegue ajudar em nada na real. Então ela começa a ir atrás das lendas asgardianas. Lembrando aqui que no primeiro filme, Thor era só uma lenda para eles, e na verdade realmente existia. É então que isso aqui leva ela diretamente ao Mjolnir, falando que dá ao portador ali vigor e forças absurdas. É aí que ela decide ir até Tonsberg, a cidade que apareceu em Capitão América 1, onde Odin tinha escondido o Tesseract. E também é a cidade que em Vingadores Ultimato se tornou a nova Asgard no planeta Terra. E é a mesma cidade que Odin morreu em Thor Ragnarok. É nesse momento ali que mostra a Valkyria vivendo como rei de Asgard, fazendo propaganda para a empresa Old Spice, inaugurando uma loja muito duvidosa e meio que sem remorso, cones do infinito com a manopla do infinito. Sim, alguém teve a ideia de abrir uma loja de sorvete com a arma que dizimou metade das pessoas do universo. Então ela meio que acabou tornando ali a cidade de Nova Asgard um ponto turístico pela cultura extremamente diferente, fazendo excursões contando uma história através de teatro. Sim, é legal que eles chamaram aqui o ator que é irmão do Chris Hemsworth, que é o Luke Hemsworth interpretando o Thor nessa peça de teatro, o Matt Damon como Loki e a Melissa McCartney como Hela. O teatro conta justamente a morte do Odin, que morreu ali mesmo naquele local, e termina replicando a cena da destruição do Mjolnir. Seu martelo quebrou! E falando em Mjolnir, vemos ali a Jane Foster chegando perto do Mjolnir e ele começando a criar uma tempestade em volta dela, provavelmente mostrando aqui pra nós agora ela se tornando digna e usando o Mjolnir novamente e se tornando a poderosa Thor. Mas não mostra por enquanto. Os moradores do planeta que o Thor salvou entregam pra ele 2 bodes, que vieram diretamente dos quadrinhos do Thor dos anos 80. O nome das criaturas é bem difícil de se pronunciar, então já peço desculpas de antemão. Totgrachner e Totgrinder. Eles são bonitinhos. Eles são bonitos. E também gritam pra caramba, né? Até que então, os Guardiões da Galáxia e o Thor recebem diversos avisos, milhares de avisos por todo o universo, falando que diversos deuses estão morrendo e as pessoas pedindo ajuda. É nesse momento que o Peter Quill tem a brilhante ideia de se conseguir deixar o Thor de lado. Ele fala que os Guardiões vão para um lado e o Thor deve ir para outro, justamente porque o Thor reconhece uma das pessoas que estava pedindo ajuda. Onde você está? Sif? Precisamos de você aqui. A Lady Sif, a única amiga do Thor
Thor que não participou do filme Thor Ragnarok. Isso porque a atriz era a personagem principal da série Blind Spot e não conseguiu participar do filme por conta do calendário ali da série, deixando assim a personagem viva ainda e não morrendo pra Hela. Minha amiga tá em perigo. Temos que ir agora. Os guardiões metem o pé, deixando o Thor com os dois bodes porque acham o cara extremamente chato. Thor então vai até a Lady Sif e encontra ela com um dos seus braços decepados. Referência a Star Wars, que praticamente quase todo filme alguém perde um braço? Talvez, mas na verdade isso aqui é uma referência direta dos quadrinhos do Thor, número 80 de 2004. O interessante é que atrás da Sif está um deus chamado Faligar. Ele tá morto e veio diretamente dos quadrinhos do Thor número 3 de 2012. O Thor fala ali pra Lady Sif não desistir da luta, ainda continuar viva, porque pra um guerreiro ir pra Valhalla precisa morrer em batalha. E ela avisa o Thor que o Gorr está indo diretamente para Nova Asgard em busca dele. Foi em direção a Asgard. É nesse momento que mostra o Gorr liberando criaturas das Dimensão das Sombras. Isso aqui foi uma adaptação que fizeram pro MCU, porque a Necroespada, na verdade, controla simbiontes. E ao invés de serem impedidos de utilizar simbiontes, já que fazem parte do universo do Homem-Aranha, do Venom e tudo mais, por conta de direitos autorais ali, eles utilizaram a Dimensão das Sombras. Durante a luta, o Thor vê o Mjolnir novamente reconstruído por inteiro, sendo manuseado pela Jane Foster como poderosa Thor. E aqui adaptando o arco da personagem dos quadrinhos, tendo câncer e sendo digna ao mesmo tempo e sendo uma heroína nos seus últimos momentos de vida. Oi. Jane? É nesse momento que o Korg continua a história dos dois, falando que o amor dos dois personagens um pelo outro era tão forte que fez o Mjolnir criar uma magia para transformar a Jane Foster digna do Mjolnir. Tem que prometer pra mim que sempre vai protegê-la. E um amor tão profundo é capaz até de fazer magia. Ele conta que por se amarem tanto e terem medo de perder o que eles tanto amavam, justamente fizeram os dois se separarem. É legal que durante as cenas que vai mostrando, mostra o Thor recebendo uma ligação do Nick Fury. E como os dois personagens terminaram as suas relações, mesmo ainda se amando. Até que o Gorr aparece e começa a lutar contra o Thor. Gorr perdendo a luta, ele cria um plano, sequestra todas as crianças da cidade, enquanto o Thor estava distraído matando os monstros. É aqui então que o Thor vai conversar com a Jane Foster falando que faz 8 anos que eles não se conversam. E a Jane Foster falando 3. Isso aqui já deixa implícito pra nós que a Jane Foster foi blipada no estalo do Thanos, ficando 5 anos desaparecida. Me fala. Faz o quê? 3, 4 anos? 8 anos, 7 meses e 6 dias. Ou seja, de acordo com a data que o filme de Thor Amor e Trovão está se passando e a data que o Thor fala, deixa claro que a última vez que os dois se viram e estavam juntos foi meses antes de Thor Ragnarok em 2017. O povo de Asgard começa a discutir entre si, falando que metade dos soldados da cidade morreram, fazendo uma referência ali a Vingadores Guerra Infinita, com metade do universo desaparecendo. Metade dos nossos soldados morreu. Metade dos nossos soldados sempre morre. O Thor, então, pra acalmar as pessoas, começa a dar um discurso e o Mick tá desenhando no quadro. O Mick, ele, na verdade, desenhou toda a história do filme, só que é tão rápido que mal dá pra perceber. O Thor com o raio de Zeus na Bifrost, a eternidade com o Thor e Gorr no final do filme, o Thor dando poderes para as crianças, o início do filme com o Thor e os Guardiões da Galáxia. Nessa conversa aí, a Valkyria tá usando o pijama dela. E o pijama é uma camisa do fantasma da ópera. Eles veem então ali o filho do Heimdall com os mesmos poderes que seu pai entrando em contato com eles. O Thor descobre que as crianças estão presas na dimensão ali das sombras. Fala que vai salvá-las e avisa ali a Valkyria e a Jane Foster que eles precisam ir para a cidade da Onipotência pedir ajuda aos deuses. E ele cita Zeus, o Hércules, que existe nos quadrinhos da Marvel e aparece na cena pós-créditos aqui no filme, e até mesmo Ra, o deus egípcio, que aparece lá o seu avatar na série Cavaleiro da Lua. Podemos recrutar Ra, Hércules, Tumatawenga, Quetzalcoatl, é possível, e Zeus. A Jane Foster deixa de ser Thor, relembrando ali uma cena com a sua mãe falando pra ela nunca parar de lutar. Aconteça o que acontecer,
Nunca pare de lutar. É nesse momento que a Valkyria descobre que ela tá com câncer e tem problemas e fala que para um guerreiro ir pra Valhalla precisa morrer lutando. Você é uma viking agora. Significa que basicamente tem que morrer em batalha. Eles chegam na cidade do Onipotência, a Valkyria pega umas roupas dos deuses da emoção, provavelmente fazendo referência a Divertidamente. Deuses das emoções. Cada cor significa uma emoção diferente. Eles vão até o salão principal, enquanto diversos deuses gritam o nome de Zeus, a gente consegue ver ali a deusa Bast. Sim, Bast, a deusa Pantera, que deu a erva coração pro Pantera Negra. O Thor tenta falar com o Zeus, mas ele ignora o cara e prende o Thor em correntes, tirando a roupa do Thor, deixando ele peladão. Eu vou tirar o seu disfarce. E... Ali vemos diversas tatuagens nas costas do Thor. Nas costas do Thor tem Hip Loki, o elmo do Loki, irmãos, coração partido da Jane Foster, carta com o nome de todos que ele perdeu, com a sua mãe Frigga, o pai Odin, Heimdall, o Loki com interrogação, o Tony, a Natasha. E sim, nada do Visão. A Wanda estava certa que todo mundo tinha esquecido do Visão e ninguém ligava pra ela. O Zeus recusa tanto ajudar o Thor como até mesmo emprestar o seu relâmpago. Temos que agir agora. Ele não vai conseguir. Por estar justamente com medo do Gore, e ele tá seguro ali na cidade da Onipotência. Seguros aqui. Você, meu amigo, está seguro aqui. Então relaxa, bebezão. É nesse momento ali que o Thor descobre, e a Valkyria também, que o Gore está indo atrás da eternidade para conseguir fazer o desejo de matar todos os deuses do universo. Ele concederá o desejo da primeira pessoa que alcançá-lo. O Odin fala que vai prender Thor e os seus amigos para justamente eles não avisarem o Gore que todos eles estão ali na cidade. O Zeus utiliza o seu raio para atacar o Korg, destruindo o corpo dele de pedra. É nesse momento que ele tenta também matar o Thor com a mesma arma. O Thor pega o raio depois e mata o Zeus. Descobrimos que, na verdade, o Korg sobreviveu. Eu tô aqui, eu não morri não, cara. Ai, meu Deus, isso! Você tá vivo! E eles chamam o Bodes pra sair dali, fugindo com o raio de Zeus. E é legal que com ele saindo do local, dá pra ver dois celestiais. Justamente as criaturas que criaram ali os Eternos, do filme de Eternos. Que tem um vídeo aqui com todos os detalhes de todos os filmes do MCU aqui no canal, com todas as referências e easter eggs, tudo em ordem cronológica até o lançamento de Vingadores Doomsday. No barco, indo salvar as crianças, Jane Foster revela pro Thor que ela tem câncer e está morrendo e não tem salvação. O que você me diz? Eu tenho câncer. O Thor diz que sempre amou a Jane Foster e quer amar ela pra sempre. Eu quero ficar com você, Jane. Eles conseguem chegar no covil do Gore e Jane Foster descobre que a Bifrost é a chave para ir até a eternidade. A Bifrost é a chave. O Gore prepara uma armadilha pra eles, prendendo os três ali e revela pro Thor que os deuses não quiseram salvar a sua filha. Esperando que ele a salvasse. E nada aconteceu. Eles começam a lutar, o Gore consegue ferir a Valkyria. Eles decidem ir embora e quando o Thor abre a Bifrost, o Gore consegue roubar o Stormbreaker do Thor. O Thor então descobre que a Jane Foster não tem cura para o seu câncer e ela utilizar o Mjolnir só faz acelerar a morte dela. Tratamento que podemos tentar, mas alguma coisa está afetando a habilidade do corpo dela de enfrentar o câncer. E aí então que ele avisa a personagem que se ela segurar o Mjolnir mais uma vez, ela irá morrer logo em seguida. Cada vez que você usa ele, toda a sua força mortal é drenada, deixando seu corpo incapaz de combater o câncer. A escolha é sua, Jane. Valkyria fala que não consegue ir junto com o Thor porque ela está muito ferida. E o Thor vai até lá salvar as crianças utilizando o raio de Zeus. O Gore então chega até o Salão da Eternidade junto com as crianças asgardianas. E ali temos diversas referências a entidades muito poderosas do universo da Marvel. Temos a estátua do Vigia, que apareceu em todas as produções de What If. O Tribunal Vivo, que já apareceu também em Doutor Estranho 2 enquanto ele está viajando pelo multiverso com América Chaves. Temos a Morte, sim, a entidade Morte que aparece na série Agatha Harkness. A entidade Infinito, a entidade Ion, que é o responsável por criar os braceletes da Capitã Marvel e da Kamala Khan. E um Celestial que se parece muito com o Arishem, o criador dos Eternos. O Thor consegue salvar as crianças, entrega para elas o poder do Thor para todas elas utilizando o relâmpago do Odin. O poder... E enquanto ele faz isso e o poder vai sendo dispersado para as crianças,
forma ali a árvore Yggdrasil. Eles começam a lutar, o Thor vai diretamente lutar com o Gorr, que começa a perder a luta. E é então que aparece o Mjolnir para a Jane Foster falando que ela precisa ir salvar o Thor, senão ele irá morrer. Ela decide se tornar a poderosa Thor por uma última vez e vai lá salvar o Thor utilizando o Pegasus, o cavalo da Valkyria, que também é capaz de abrir a Bifrost. Jane. Eles lutam juntos contra o Gorr, conseguem destruir a Necroespada, só que já é tarde demais, ele conseguiu acessar a Eternidade. Ali vemos a Eternidade sendo representada exatamente da mesma forma, igual aos quadrinhos. Gorr, não estando mais controlado pelo controle mental ali da Necroespada, consegue escutar o Thor e a Jane Foster falando que ele não precisa matar todos os deuses, mas que pode usar o pedido para trazer a sua filha de volta à vida. Eu escolho o amor. Escolho também tragá-la de volta. Gorr fala que ele está morrendo e não vai conseguir viver com ela. Então a Jane Foster fala que o Thor irá cuidar da filha do Gorr e dar muito amor para ela. Ela não vai ficar sozinha. Ele faz o desejo, a filha do Gorr retorna à vida, o Gorr morre e a Jane Foster também morre, se tornando purpurina dourada. Aqui mostra que ela foi para Valhalla, porque ela morreu durante o combate. Vemos ali então a nova Asgard, que criou uma estátua para a poderosa Thor. As crianças voltam para suas famílias e são treinadas pela Lady Sif e a Valkyria. O Thor sai pela galáxia salvando diversos alienígenas, junto com a sua nova filha adotiva Love, utilizando tanto o Mjolnir quanto o Stormbreaker, dando a entender que a Love também é digna de levantar o Mjolnir. Conhecia melhor. Eram simplesmente chamados de Amor e Trovão. É então que vemos a cena pós-créditos, mostrando a Jane Foster indo pra Valhalla, dando de cara com o Heimdall, deixando claro ali então que ela vai ver não só o Heimdall, mas o verdadeiro Loki morto, já que o Loki que está vivo é uma variante do Loki verdadeiro da Terra principal, além do Odin, Frigga e de diversos outros personagens importantes que acreditam na cultura nórdica para ir para o pós-vida nórdico. Bem-vinda a Valhalla. Então temos uma segunda cena pós-créditos, mostrando que Zeus ainda está vivo, que quer recuperar o seu relâmpago e enviando o personagem Hércules para caçar o Thor. Você me entende, Hércules? Sim, pai. Essa cena pós-créditos provavelmente não deve dar em nada ou vai ser adaptada super rápido no filme Vingadores Doomsday. E agora esse filme tem uma ligação direta para o próximo filme dos Vingadores, Vingadores Doomsday, e aqui tá esse filme, totalmente resumindo com todos os detalhes, referências e easter eggs, fazendo parte da nossa saga Marvel, que você pode conferir as outras produções aqui em ordem cronológica na nossa playlist. Até o próximo vídeo e...